Boa noite. Bom, analisando o algoritmo da baleia, certo, por Adalberto Maia da Silva, isso é uma técnica para resolver problemas de otimização. Este algoritmo inclui são 3 etapas de busca, identificação da presa, basicamente de busca, presas, ele cerca a presa e efetua o ataque. Porque as baleias, porque elas nunca dormem, vivem sozinhas ou em grupo, baleias vivem em família, então calçam juntas, né? Ou seja, tem mais agentes e método tem 3 estágios de procura, cerco e caça. Parâmetros iniciais. O DIN, que é o número de variáveis, Max Iteration, que é o máximo de iterações, Search Agents, que é o número de agentes de busca, LB, que é o Lower Bound, que é o limite inferior, UB, que é o Upper Bound, que é o limite superior, variando até N, né? Enfim. Se todas as variáveis tiverem igual limite inferior, você poderá definir Lower Boundary e Upper Boundary como 2 números únicos. Aqui no main code, você consegue ver isso de forma mais clara, que ele define o número de agentes ali, são 30 agentes de busca. Essa function name F1 é a definição da função teste lá, que é o do Mijaya, que ele define, certo? Que é da onde eu tirei a fonte do trabalho. Então, ele define o max iteration, que é 500. Lembrando que essa função name pode ser F1, F2, F3, F4, F5, ele tem várias funções de teste. Aí aqui embaixo ele recebe o lower bound, o upper bound, o DIN e a função objeto em cima da função teste lá dele, certo? Que é esse get function details. Aí depois ele vai receber do resultado disso, ele recebe um best score, um best position e a curva da função WOA, que é justamente o algoritmo em si, certo? Que ele passou o número de agentes, o max iteration, o lower e o upper bound, o DIN e a função objeto, que ele já recebeu da get function details. E aí ele define as posições e faz o plot, certo? Aí como estratégia tem identificar a presa. Aí uma vez que o melhor agente de busca identifica um possível alvo, os outros agentes de busca atualizam sua posição para cercar o alvo. Encontrar o melhor para encontrar a melhor solução, que é no final das contas a presa, né? Então, como é que ele faz? Ele primeiro define a distância, se a distância for maior do que 2, está distante demais, se for menor do que 2, ele fica buscando, né? Aí, afim, quando ele encontra aquele X asterisco, que para ele é admitido como a melhor solução obtida naquele momento, pode ser local e aí ele testar novamente até achar a global, ele vai atualizando a posição dos outros agentes para fazer o cerco, certo? Lembrando que o algoritmo assume a posição ótima como sendo a posição de melhor solução, até realmente encontrar, caso exista. Então, por exemplo, o contador loop começa com 0, max iteration com 100, então ele vai fazer 100 iterações, e aí ele vai gerar ali o número, os agentes, as posições de forma randômica, né? Gerando números randômicos para povoar lá, no total de 5 agentes. É gerada as posições, lembrando que é gerada as posições randomicamente, a disposição é de forma randômica. E aí, esse é o cálculo fitness, que basicamente é uma avaliação do indivíduo para saber se aquele indivíduo realmente é adequado. Aqui nós temos o pseudocódigo, que aí ele inicia de forma randômica a população das baleias, certo? Ele faz a verificação fitness dos valores para tentar encontrar lá aquele x menor do que 2, certo? Aí, enquanto t é menor do que tmax, ou seja, o número de iterações máximas, certo? Enquanto o t do looping é menor do que o t do número de interações máximas, ele vai calcular o valor de acordo com a equação 13. Que essa equação 13 é aquela equação lá
do Optimization Whale, certo? Algoritmo. Aí, para cada agente de busca, ele vai fazer um teste se a posição dele, a distância, na verdade, entre ele e a presa é menor do que 0,5. Se for, então ele faz um novo teste. Se é menor do que 1, se me esqueci o nome dessas barrinhas, é menor do que 1. Se for, ele vai atualizar a posição. Ele vai atualizar a posição para a solução ótima. Se não for, ele vai para uma nova posição randômica, certo? E assim por diante, ops, até assumir que ele está na melhor situação, certo? Baseado no cálculo fitness, certo? Quando ele chegar lá, ele vai acabar o while, ou quando chegar no máximo de iterações, certo? A fonte é Seyadalimi Jalili, certo? Esse cara aqui faz cálculos utilizando comportamento de animais, e é isso.